Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto e hoje vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar em período e frequência, são assuntos, conceitos importantes que nós vamos precisar no decorrer do curso. Quando nós falamos em período, o nome está falando período, é o intervalo de tempo, mas não é um intervalo de tempo qualquer, é o intervalo de tempo, ou seja, é o menor intervalo de tempo para que uma rotação seja feita, seja executada, ou seja, é o menor intervalo de tempo para que o ciclo seja feito, é o menor intervalo de tempo para que um fenômeno execute uma volta completa. E depois nós vamos falar em frequência também. Então vamos aqui primeiro, ó. Período. Período. Nós vamos representar aqui pela letra T maiúscula. Período. Então período é o menor intervalo de tempo para que um ciclo seja executado, uma rotação seja executada. Período é tempo. Como ele é tempo, ele tem que ter as unidades de tempo necessárias. Por exemplo, o período pode ser em horas, o período pode ser em minutos e o período pode ser em segundos. Agora, se nós estivermos falando no Sistema Internacional de Unidades, esse período vai ter como unidade de medida o segundo. Por exemplo, vamos dar um exemplo de período. Qual é o período de rotação da Terra? Então, eu estou querendo dizer o seguinte: quanto tempo a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo? Isso é período, 24 horas. Qual é o período de rotação do ponteiro das horas de um relógio? É o tempo que este ponteiro leva para dar uma volta completa, que são 12 horas, e assim por diante. Importante. Esses fenômenos, esses movimentos que ocorrem sempre no mesmo intervalo de tempo, a rotação ocorre sempre no mesmo intervalo de tempo, nós chamamos de movimentos periódicos ou fenômenos periódicos. São aqueles fenômenos, aqueles movimentos que dão uma volta completa sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, no Sistema Internacional de Unidades, o período é dado em segundos. Então, nós temos aqui a unidade de período é sempre o segundo. Não podemos esquecer que segundo, escrito por extenso, é com letra minúscula. E a representação simbólica de segundos é S também minúsculo. Então, isto é período. Agora vamos analisar a frequência. Frequência. Aí, ó, frequência. Frequência nós vamos representar pela letra F. Aqui, ó, frequência, letra F. Aqui está. Frequência, letra F. Bom, o que seria frequência? Frequência é o número de repetições completas, ou seja, o número de ciclos que o corpo executa num certo intervalo de tempo qualquer. Por exemplo, o ponteiro das horas de um relógio dá 10 voltas em tanto tempo. Essas 10 voltas, nesses tanto tempo, é que nós chamamos de frequência. Então, a frequência de um movimento, é igual ao número de rotações, o número de oscilações, o número de ciclos num certo intervalo de tempo, onde N é número de rotações, N número de ciclos, N é número de voltas e assim por diante. Então, N, eu vou escrever aqui, ó, que é um número de voltas. Aí, ó. E ΔT é o intervalo de tempo para que essas voltas sejam executadas.
Beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos analisar uma situação. Se nós tivermos aqui esse N valendo uma volta, esse intervalo de tempo nós chamamos de período, porque nós sabemos que período é o menor intervalo de tempo para que uma volta seja executada. Então, se nós temos N valendo uma volta, o ΔT é período. Então, daqui nós podemos tirar o seguinte, ó, que frequência é 1 sobre T. Ou seja, a frequência é sempre o inverso do período. Então, aqui nós temos mais uma situação. O caso geral é esse. Isso daqui é quando esse N for uma volta. Aí, o intervalo de tempo nós chamamos de período. Bom, a frequência, como o nome está falando, é número de voltas ou número de rotações, número de ciclos pelo intervalo de tempo. Então, no Sistema Internacional de Unidades, vou pôr aqui, olha, no Sistema Internacional de Unidades, nós temos como unidade de frequência, olha, a unidade de frequência é N, número de voltas, número de rotações, então vai ser voltas por segundos. Voltas por segundo. Voltas por segundo nós chamamos de Hertz, que é representado por Hz. Hertz, o cientista, escrito por extenso com letra minúscula, a representação simbólica maiúscula Hz. Mas nós sabemos que o tempo, ou seja, o período, também pode ser em minutos, e nós conhecemos bastante essa unidade aqui, ó. Então, aqui uma outra unidade de frequência. Quando nós temos a unidade de frequência da seguinte forma, aqui, ó, voltas ou rotações, olha, voltas por minuto ou rotações por minuto. Isso daqui nós conhecemos como RPM, rotações por minuto. Aqui, ó, voltas por segundo ou rotações por segundo, nós chamamos de Hertz. Então, veja, se nós temos uma frequência em RPM e eu quero converter para Hertz, que é RPS, é bem simples. Então, nós vamos aqui, ó. Aqui eu tenho RPM e aqui eu tenho Hertz. Não esqueçam que isso daqui é RPS, rotações por segundo. Então, nós temos aqui, ó. Se eu tenho rotações por minuto e quero passar para rotações por segundo, minuto eu passo para segundo. Então, aqui, ó, eu vou dividir por 60. Mas se eu tenho RPS, rotações por segundo, e quero passar para rotações por minuto, eu vou multiplicar por 60. Aqui, ó, de lá para cá, eu multiplico por 60. Aí nós convertemos de RPM para RPS ou Hertz e de Hertz para RPM, como queira aí o exercício esteja pedindo no problema aí. Bom, diante disso, vamos fazer um exemplo aqui para fixar isso que nós falamos aqui. Aqui está o exemplo então, ó. Um galho toca a água 10 vezes em aproximadamente 20 segundos. Determine a frequência e o período do movimento do galho. Isso significa o quê? Ó? O galho, ele sai de cima, bate na água, volta, fica fazendo este movimento. Então, o período é o tempo que o galho
Toca na água, sobe e volta a tocar na água. Toca na água, sobe e volta a tocar na água. Então, esse é o ciclo de movimento deste galho. Então, como ele está falando aqui, ó, que ele toca na água 10 vezes, esse é o número de vezes que ele toca na água. Então, esse N aqui, ó, vale 10 vezes. E o intervalo de tempo que ele leva tocando esta água é de 20 segundos. Então, para nós calcularmos a frequência deste galho, é N sobre ΔT. N é o número de oscilações completa, o número de vezes, é o número de rotações. Então, aqui nós temos N valendo 10, intervalo de tempo 20. Então, a frequência vai ser, cancela aqui, 1 sobre 2. Olha, vezes por segundo, rotações por segundo, nós chamamos de hertz. Claro que 1 dividido por 2 também pode ser 0,5 hertz. Isso é a frequência de oscilação desse galho ao tocar na água. Agora ele quer saber também qual é o período. Olha, período, como nós já vimos, é o inverso da frequência, é 1 sobre F. Então, nós temos aqui 1 dividido por F, que é meio, uma fração no denominador, repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, o período de oscilação deste movimento é 2, como o tempo está em segundo, 2 segundos. Então, aqui está a frequência deste movimento e o período de oscilação deste movimento. É isso que eu queria passar para vocês, espero que tenham entendido esses dois conceitos de período e frequência. Não esqueçam de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Valeu, galera!